Para usar o comando copy, você vai poder clicar neste ícone ou digitar CO, que é o atalho de cópia. Em seguida você vai dar Enter, ele pede para selecionar o objeto, você vai selecionar o objeto. E após a seleção, sempre clicar com a tecla da direita ou dar Enter. Ele pede para especificar um ponto de base. Um ponto de base é um ponto no objeto ou em qualquer ponto da tela. Você pode clicar e fazer quantas cópias você quer. Se você não quer mais copiar, você dá um Enter ou ESC. Agora, se você quer fazer cópias de um objeto e quer colocar em pontos com precisão, então você pega um ponto específico, um ponto de base no objeto, e aí você consegue fazer a colocação das cópias em locais com precisão. Você pegou um ponto específico no objeto. Outra situação seria, por exemplo, você quer copiar esta janela para este espaço aqui. Então, copiar, selecionar, tecla da direita, pegar um ponto específico, um ponto de base no objeto e levar para outro local. Em seguida, ESC. Uma outra situação interessante quando você quer fazer cópias com distâncias especificadas. Por exemplo, eu vou copiar esta linha daqui, ó, pegar esse ponto de base para aqui. Dou um Enter, outro Enter, aí seleciono, ele pega novamente o comando, então seleciono esta linha, tecla da direita, pego este ponto até aqui. Desenhei então uma régua com um furo, mas quero fazer vários furos equidistantes, com as mesmas distâncias entre eles. Então, primeiro, copiar, clico no objeto que eu vou copiar, tecla da direita, clico na tela, arrasto um pouquinho na direção que eu quero fazer a cópia, com um valor específico de 40. Enter. Mais um Enter. Agora veja o que eu vou fazer. Eu vou copiar este objeto aqui, Enter. Agora o ponto de base vou pegar aqui, ó, desse para esse, para esse, para esse, para esse e para esse. O que aconteceu? Eu desenhei furos com a mesma distância entre eles, furos equidistantes, no caso 40, porque a distância entre este furo, né, a distância entre este e este era 40, certo? Então, todas as distâncias ficou de 40. Você deve estar se perguntando, e o Ctrl+C, Ctrl+V funciona? Sim, você tem dois caminhos. Um é selecionar o objeto, dar Ctrl+C, depois Ctrl+V. Veja que ele pegou exatamente esse ponto e você pode colocar aqui. Mas você tem que tomar cuidado, porque nem sempre é tão simples assim colocar o objeto na posição correta que você quer. Por exemplo, se você der um Ctrl+C, ele vai mandar selecionar. É uma outra forma de Ctrl+C. Você selecionou, tecla da direita ou Enter, pronto. Já está com o objeto na memória. Mas agora eu vou dar um Ctrl+V. Ele pegou exatamente esse ponto, mas eu quero fazer uma cópia com a distância específica do objeto. Então, se eu clicar em qualquer ponto aqui, ó, eu não sei qual que é o valor, mas se eu aproximar aqui e deslocar, quando aparecer aquele tracejadinho ali, ó, com um X, eu posso especificar o valor. Por exemplo, 80. Então, se eu verificar a distância deste ponto e esse é o 80 com precisão.